Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E hoje eu vou falar sobre a passagem de linha da sua máquina, sobre como passar a linha, como encher bobina, como encaixar a sua bobina no lugar certo e puxar a linha dela para cima. Tudo isso é assunto desse vídeo de hoje. Então, se você é iniciante, realmente iniciante na costura, esse vídeo é para você com certeza. E mesmo que você não seja uma super iniciante, não esteja só pensando ali em começar na costura, é possível que você esclareça alguns pontos sim, vendo esse vídeo. Então, vamos começar. Bem, e por que, né, que eu trouxe esse assunto aqui hoje? O primeiro motivo foi o fato de que algumas pessoas comentaram no canal, né, falando que não sabiam como passar a linha na sua máquina de costura. E isso realmente foi um pouco marcante para mim, porque esse assunto tem essa tendência de parecer muito básico, muito inicial, muito é, uma coisa que todo mundo deve saber, mas o fato é que não, nem todo mundo deve saber. Não é algo tão simples assim. Na verdade, é o primeiro passo para que você realmente comece a costurar. Então, é importante. E outro ponto interessante é que normalmente muitos problemas que a gente pode vir a ter no nosso processo de costura aqui, né? Principalmente problemas de a costura ficar presa, de os pontos ficarem embolados ou, ou alguma outra coisa do tipo, né? Que envolvem a agulha e a linha, tem a ver com a sua passagem de linha. Às vezes a sua tensão não está funcionando e aí você não sabe o que é, mas aí tem a ver com a sua passagem de linha. Isso tudo tem a ver com a passagem de linha. Então, não é por ser um assunto que é o primeiro, né? Que um assunto básico, que ele é dispensável. Não é de nenhum modo dispensável. Sim, mas para começar a falar sobre a passagem de linha, eu queria falar aqui com vocês para que vocês entendessem mais ou menos, né? Principalmente quem ainda está pensando a começar a costurar, como funciona a tua máquina. Então, para que a gente consiga costurar na máquina, nós precisamos de duas linhas que vêm de lugares diferentes. A primeira linha é a linha que vem do teu carretel, que não daquele tubo de linha lá que você já compra no armarinho e que serve para te usar aqui, né? Essa é a primeira linha que tu vai usar. E essa linha vem pela parte de cima, tem todo um procedimento de passagem aqui até chegar na tua agulha e aí você vai e coloca, passa na agulha e tá certo. A outra linha é a linha que fica na tua bobina, que fica na parte de baixo da máquina, né? Parte de baixo da agulha. E aí, essa linha você mesma que vai encher a bobina, né? Vai escolher a cor que você desejar pro teu trabalho e vai encher. E aí depois você vai precisar encaixar lá no lugar certo e puxar ela para cima para que a tua máquina assim esteja preparada para começar a trabalhar. Quando a gente faz todo esse procedimento, aí o que a máquina faz quando está trabalhando? Ela entrelaça esses fios formando o ponto que a gente tanto quer quando está costurando, né? Aquele ponto que vai ficar perfeito. Então, é importante que a gente saiba que a máquina funciona dessa forma. Então, para que esse ponto fique perfeito e que a máquina funcione, né, da forma que a gente quer, é sim importante que você passe a linha da forma adequada, que você encaixe a bobina do jeito certo, que você faça tudo isso. E aí, para começar a falar sobre isso, eu queria que você te esclarecer alguns conceitos importantes de partes da sua máquina aqui, né, que envolvem esse procedimento de passagem de linha. Então, para começar aqui, eu queria que você entendesse o que é o volante da sua máquina. E o volante é essa parte aqui, né? Essa aqui,
que a gente gira pra frente, deixa eu ver aqui, gira pra frente e pra trás. No caso, é aconselhável que você gire pra frente sempre, né, pra sua direção, e ele vai levantar e baixar a tua agulha, conforme você gira ele. Você vai precisar usar ele quando tá fazendo o procedimento de passagem de linha na sua máquina. Outro conceito importante é o de carretel, né? Carretel nada mais é do que a linha que a gente usa na máquina para costurar. E aí o carretel pode ser desse pequeno e também pode ser desse daqui, que é maior. Tem um médio também, né? Então tem tamanhos diferentes de carretel. E isso não é um problema de modo algum. A gente vai falar aqui também sobre como ajustar melhor, né, para usar cada um deles. Outro conceito importante para que você conheça quando tá começando, né, é de alavanca. Essa alavanca, alavanca e sapatilha, né, no caso, ela tem tudo a ver com a sapatilha. Então, quando você baixa, ela tá abaixada aqui, a sapatilha também tá abaixada. Se eu levanto, a sapatilha levanta. E assim é que funciona a alavanca, é muito simples. Mas tem uma outra questão em relação à alavanca. Quando você levanta ela, os discos de tensão da tua máquina, que é uma pecinha que vai interferir no quanto o teu ponto vai ficar ajustado ali, né? Ela abre, então a tensão é liberada. Quando você abaixa, ela fecha e a tensão volta a funcionar, né? Agora, outra coisa que é interessante e que tem em todas as máquinas são os guias fios. E eles servem para que a tua linha, quando tu tá colocando, ela fique naquela posição certa. Seja como tu for colocar a tua linha, a posição que tu deixar, ele vai ajudar a orientar a tua linha para que ela chegue naquele fim. Então, basicamente, a gente tem uns 4 guia-fios aqui. É o primeiro, tem um outro que vem depois que você passa o fio na tensão, que é esse aqui, que sobe e desce. Quando está em funcionamento com a máquina, ele fica subindo e descendo. E outros que ficam aqui embaixo, mais próximo da agulha. Tá bem. Agora, né, outro conceito e outra parte importante é a parte dos tensores. Então, existe pelo menos 3 tensores. São os discos de tensão mais comuns. No caso da minha máquina não tem nem como mostrar, porque ele fica na parte interna aqui, então eu só passo e não vejo, acabo não vendo ele. Mas você também tem esse daqui, são os discos de tensão para quando a gente vai encher a bobina. E esse pré-tensor aqui, que vem logo depois do primeiro guia-fio. Esses são conceitos que eu considero ser importantes para você conhecer, né? Antes de começar a sequer passar a linha na tua máquina. Porque, tendo isso claro, você, em qualquer máquina, né, que você for passar a linha, e isso era uma coisa que eu devia ter ressaltado antes, né? Aqui eu só vou conseguir te exemplificar em uma máquina, porque eu só tenho uma máquina, mas eu acredito firmemente de que quando a gente aprende o básico, né, de como funciona toda essa passagem de fio, fica muito mais fácil fazer essa passagem de linha, seja em a máquina que for. Então, vai ficar mais simples, vai te ajudar a clarear um pouco sobre como funciona a passagem de linha na tua máquina também. Assim espero. E se isso acontecer, por favor, me diga aqui embaixo que eu vou adorar saber nos comentários. Aí tem outras partes também que você precisa conhecer, que é o enchedor de bobina, que aí a gente pode movimentar, né? Aqui o enchedor de bobina, a tua própria bobina, né? E a caixa de bobina, que no meu caso fica
debaixo do meu pé, aqui na minha chapa mesmo de costura. Em algumas máquinas ela fica aqui na frente, a gente tira esse braço da máquina e aí tem acesso à bobina, mas a minha fica em cima mesmo. Então, eu acredito que sabendo esses conceitos a gente já vai conseguir dar início ao processo mesmo de passagem de linha. Então agora a gente vai começar falando sobre como encher a bobina da tua máquina, tá bem? Bom, gente, agora a gente vai falar sobre como encher a bobina. E aqui, uma primeira coisa a ser vista é que tu precisa saber, tu vai usar um carretel pequeno ou vai usar um carretel grande. E isso tem uma diferença porque se tu for usar o pequeno, você vai poder usar esse compartimento aqui da máquina. Aí vai encaixar o teu carretel aqui, colocar esse apoio e depois este daqui. E aí a tua linha vai vir assim, certo? Agora, se você for usar o carretel grande, como esse daqui, é importante que você deixe ele numa posição que seja adequada. É legal até que você coloque ele, mesmo no meu caso aqui, eu uso um guia-fio, né? Esse guia-fio aqui. Esse guia-fio aqui, que inclusive tem um suporte para bobinas, mas sim. Mas se você não tiver esse guia-fio, você pode usar uma xícara mesmo de café, dessas maiores, e colocar a toalhinha lá dentro só para que ela não se mova muito, não fique correndo para um lado para o outro. E aí, como a gente tem essa posição, a toalhinha do carretel ficaria bem aqui. É interessante deixar a linha por aqui, assim, né, para um lado mais para a direita. E aí a gente pode começar a passar essa linha para que a gente encha a bobina. E aí, aqui eu vou usar a linha do carretel mesmo. E o primeiro passo é que tu vai passar nesse primeiro guia-fio, que inclusive tem uma identificação aqui do número 1. Então a gente vai passar nesse guia-fio. E depois nós temos o tensor, os discos tensores para a bobina, que é esse daqui. E aí aqui tem um desenho, né, que torna mais simples essa passagem, que diz que eu devo vir com a linha assim e depois passar ela aqui. É muito simples, eu espero que dê para vocês entenderem. Então eu pego, venho do meu primeiro guia-fio, passo assim, aqui entre esses discos e puxo para cá. E ele já vai ter dado atenção na minha linha, né? E aí o próximo passo é pegar a bobina. E aí, sabe esse furinho bem aqui da bobina? A gente vai usar ele, com certeza. Você vai passar o seu fio de dentro para fora desse buraco e desse furinho aqui, dessa forma. E aí você pode vir aqui e encaixar a sua bobina com ele para cima. Encaixar aqui e pronto. E aí chega perto do esse objeto aqui, ele serve para que a gente saiba, na máquina mais ou menos saiba, quando a bobina tá cheia. Então ele vai regular essa quantidade de linha que vai se encher aqui. Então, para começar, a gente já fez isso daqui. Quando a gente faz esse movimento, a gente está dizendo para a máquina que não vamos usar a agulha, a gente vai usar a parte de encher a bobina. E aí você segura o fio para cima e pode ligar a sua máquina e começar a encher a bobina. Começa de leve, segurando esse fio aqui para cima. E aí quando você perceber que esse fio já está preso, no caso aqui eu já pude encher uma quantidade razoável da minha bobina, eu posso cortar o fio e dar continuidade a esse procedimento.
encher a bobina. Bem, aqui a linha do meu carretel acabou e eu não consegui terminar de encher a bobina. Mas isso é interessante, observar uma coisa. Quando a gente está enchendo a bobina, normalmente a máquina sozinha, a gente está aqui apertando, né, para que ela encha, e a máquina sozinha vai começando a desacelerar esse processo de encher a bobina. Então, quando ela dá esse sinal de desacelerar, você já sabe que a bobina foi cheia o suficiente e pode parar, voltar para a posição anterior e tirar a sua bobina, que ela está pronta para você encaixar ela lá na caixa de bobina. E aí, esse processo de encaixar aqui na caixa de bobina também é básico. Eu tirei a minha bobina, não sei se vocês perceberam, mas eu tirei ela nessa posição. Essa posição é a mesma que a gente vai usar para encaixar aqui. Mas, agora eu vou levantar o pé, calcador, deixar a minha agulha na posição mais alta, usando o volante. E eu vou abrir aqui a minha caixa de bobina. E nessa plaquinha, se você tiver dúvidas, né, sobre a posição da sua bobina, posição que você deve colocar a sua bobina, nessa plaquinha eu tenho justamente isso. Ele mostra que a minha bobina está nessa posição, saindo com a linha para o lado esquerdo. Certo? Então, caso você tenha dúvidas, é só conferir aqui para clarear um pouquinho. Durante o meu início na costura, eu usei muito essa imagem aqui para me auxiliar e lembrar como eu tinha que pôr a bobina aqui na caixa. Então, é bem simples, eu vou simplesmente encaixar a minha bobina aqui. E como aqui está mostrando, eu tenho que passar em 2 guias, passar o meu fio em 2 guias. Eu tenho que vir mais para cá, para o lado direito, passar nessa primeira covinha que tem aqui e depois na segunda, puxando para trás. E aí a minha bobina já está posicionada, eu posso simplesmente fechar e deixar ela reservada aqui para quando eu fizer a passagem do fio de cima, certo? E agora eu vou fazer a passagem do fio de cima usando o carretel maior que vai vir aqui do meu guia fio, né? É um outro guia fio. E quando eu uso esse guia fio, ele tem essa parte superior aqui que eu venho com a linha por trás, vindo pra cá. Eu coloco, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Eu coloco o meu fio daqui e puxo pra cá. É basicamente isso, é assim que eu uso o guia fio. Outra coisa interessante que eu gosto de fazer é que, como eu disse, a linha do carretel que tá aqui, ela vem nessa direção. Então, eu prefiro deixar o meu guia fio mais para a direita aqui da máquina. Posicionado mais para a direita da máquina. Então, como foi na hora de encher a bobina, aqui no guia fio eu também vou passar nesse primeiro guia. E aí, ele já até tem uma seta aqui, que me indica o número 2, o passo 2, que é esse passo 2 aqui, que é passar nesse pré-tensor. E aí, esse pré-tensor, ele tem como se fosse uma molinha aqui do lado. Então, o meu fio, ele tem que passar entre essa molinha e esse ferrinho maior aqui. E aí, isso também já vai me dar um direcionamento para onde a minha linha tem que vir. E ela vai vir para cá. Esse número 3, aqui, né, nessa fresta, eu tenho os meus discos de tensão, que, como eu disse, na minha máquina não dá para vê-los. Eles não são externos. Então, mas quando eu passo aqui e minha alavanca está para cima, a alavanca da minha sapatilha, eu vou passar a minha linha, eu tenho certeza que vou passar a minha linha dentro do disco. E aí, a gente chega para o 4º passo, né? Que a gente usa o volante, que é fazer essa curva aqui embaixo. Aí vamos para o 5º, que é esse outro guia fio, que a gente usa o volante para manter ele em cima, na parte de cima.
e passa ele dessa forma, como tá, com esse movimento que tem aqui nessa imagem, da direita para a esquerda. E aí você baixa a sua linha. O próximo passo é passar nos guias que vão para a agulha e passar na sua agulha. Então aqui, como eu falei, a gente passou no nosso guia fio aqui em cima, esse que eu disse que ele fica fazendo esse movimento de subir e descer quando a gente está costurando. E o próximo passo, ou melhor, deixa eu te falar de uma coisa interessante aqui primeiro. Nós temos dois guias aqui, esse para agulha, esse e esse que fica mais próximo da agulha. E quando eu tô costurando, sinceramente, eu uso os dois. Eu passo nesse daqui e depois passo nesse último. E só depois eu vou e coloco a minha linha. Passo a minha linha na minha agulha. Mas existem dois guias por uma razão. Quando a gente está usando a agulha dupla e que a gente precisa de duas linhas que vêm da parte de cima, você usa um guia para uma linha e outro para outra linha. É basicamente essa função que eu conheço, né, para a existência desses dois guias fios. E aí, agora é só passar a tua linha na agulha e aí a gente vai ver como puxar a linha da bobina. Aí a gente vai passar a linha sempre da frente, da parte da frente para trás. Aqui eu estou usando uma linha número 14, então para passar a linha é muito fácil. Passei e eu posiciono. Eu passei a linha vindo de frente, da parte da frente da agulha para trás. E agora eu vou segurar a minha linha aqui pro lado esquerdo, puxando para cima mesmo. Não precisa puxar forte, senão a linha vai correr e vai vir na sua mão, mas só sustentando ela aqui em cima. E aí com o volante, girando ele para frente, para minha direção, eu vou fazer esse movimento com a agulha até que ela traga a linha da minha bobina para cima. Olha, a bobina é amarela e aí eu já tenho os dois fios para cima. E agora, no que se trata de passagem de linha, né, eu posso cortar o excesso aqui no cortador. No que se trata de passagem de linha, a minha máquina está pronta para trabalhar. Então é basicamente isso. Tem outra coisa para ser observada, que como a gente viu aqui, existe um passo a passo. Normalmente você tem esse 1, 2, 3, o 4 aqui embaixo, aí o 5 aqui, que vão te guiar para que você faça a passagem de linha. E aí é importante que você não esqueça de quando for fazer essa passagem de linha, você mantenha a sua alavanca aqui, a sua alavanca da sapatilha, para cima, para que a sua sapatilha esteja no alto e os seus discos de tensão estejam liberados. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo.